gostaria de dar uma parada na correria do dia a dia de vez em quando e curtir um pouco mais a natureza? Saiba que isso é possível mesmo morando na cidade. Já pensou em ter uma horta plantada dentro de casa? E não precisa ter quintal. Até se você morar em apartamento, você consegue. Nós vamos dar a dica de uma horta plantada em um vaso. Ervinhas frescas na cozinha, tudo de bom, não é? Quem ensina pra gente é a Leandra Nascimento, que é paisagista e bióloga. Olá, hoje nós vamos montar uma horta para quem não tem muito espaço, para quem não tem muito lugar onde colocar, mas quer colher suas próprias plantinhas, sua horta para poder usar na cozinha. É muito fácil montar uma horta, não tem muito segredo, mas tem algumas questões que são importantes de ser consideradas. Hoje a gente vai montar numa jardineira. É importante que a jardineira seja furada na parte de baixo, para que a água possa escorrer toda vez que você molhar. Algumas coisas que são importantes, a gente precisa usar na parte de baixo. Aqui a gente tem a argila expandida, que é específica para jardinagem. Como ela é redonda, quando uma está perto da outra, ela forma os vãos e a água passa mais fácil. Mas se você não tiver argila expandida, você pode usar pedra de jardim, pode usar brita, pode usar caco de outros vasos que tenham quebrado. É só para você ter essa distância entre a terra e o fundo da jardineira. Aqui a gente tem a terra, uma terra vegetal. Se você tiver uma terra que contém humus de minhoca para a planta é melhor, porque a terra fica mais aerada na parte interna. É legal você colocar um pouquinho de casca ou alguma outra cobertura, que pode ser folha seca, ajuda a manter a umidade da terra. E quando você molhar, não espirra a terra para a parte de fora. Algumas ferramentas simples, uma pazinha, um rastelo. Toda vez que você for sentir que a terra está muito durinha, é legal você mexer para aerar esse solo. A manta é uma manta geotêxtil específica para jardim. A gente coloca ela por cima da argila e embaixo da terra. Também ajuda a manter a umidade e evita que a terra vá embora toda vez que você molhar pelo furinho de baixo. Se você não tiver a manta geotêxtil, você pode usar um Perfex antigo, você pode usar filtro de café usado, qualquer coisa que faça com que a umidade fique retida por um pouco mais de tempo na jardineira. Primeiro passo, na parte de baixo da jardineira você vai colocar a argila ou a pedra que você tiver. A quantidade vai variar com o tamanho do seu vaso, mas você pode só cobrir a parte de baixo da jardineira. O ideal é fazer uma camada para que a terra não encontre direto com o fundo. Em cima dessa argila você vai colocar a manta ou o material que você tiver. O ideal é que tenha uma sobra de pelo menos um dedo para todas as laterais, para que a terra não entre pelos vãos. Aqui você faz primeiro uma camada de terra para a planta poder vir na parte de cima. A quantidade de terra vai variar com o tamanho do vaso e a quantidade de mudas que você vai pôr, porque cada planta já tem o seu torrão, que já vem com a raiz e uma quantidade de terra que para ela é suficiente para se manter por enquanto. É legal você medir essa muda na altura, porque a planta tem que estar quase no limite da borda, com a distância de um dedo, pelo menos, 1 centímetro, para você conseguir colocar a cobertura, a casca ou a pedra ou o que você for utilizar. Então, sempre que você for fazer a base de terra, sempre usa a planta para saber que altura você tem que deixar. Então, se a planta já chegou quase no limite da borda, aí você já pode parar e colocar as mudas e completar com terra só ao redor da planta. O manuseio com a planta é importante. Ela normalmente vem assim num saquinho, que é um saquinho de cultivo. E o ideal é que você não destrua esse torrãozinho, porque aqui é onde estão todas as raízes da planta e a maior parte das raízes de absorção já estão bem aqui na base do plástico.
Então, se você quebrar esse torrão, pode ser que alguma raiz se perca e com isso a planta vai levar um pouco mais de tempo para se desenvolver ou ela possa até não resistir e morrer. Todas as raízes da planta estão aqui. E aí a gente posiciona. A quantidade de plantas por local vai depender muito da muda e vai depender da espécie e do espaço. Algumas espécies não são muito compatíveis. Então, por exemplo, a hortelã e o manjericão são plantas mais fortes, que têm a raiz um pouco mais vigorosa. Então, se elas forem colocadas no mesmo ambiente, pode ser que elas comecem a competir pelo espaço e pelos nutrientes. Isso vai fazer com que a mais fraca morra. Então, muito provavelmente, uma das mudas você vai acabar perdendo. Se você não tiver a opção, mas você quer as duas plantas no mesmo lugar, você pode fazer uma divisão de uma muda para outra, que pode ser com um pedaço de caixa de leite, um plástico, e aí você divide e aí fica um espaço para cada planta. A necessidade das plantas, horta de maneira geral, é mais ou menos a mesma para todas. Água todos os dias e sol, no mínimo 3 horas de sol por dia. Então, se você vai colocar a sua horta no seu apartamento, o ideal é que seja um lugar que bata pelo menos 3 horas de sol por dia. Senão a sua planta vai acabar definhando com o tempo. É legal você ter mais ou menos o mesmo espaço entre as mudas e o mesmo espaço nas laterais, para que a terra envolva todo o torrão. Aqui eu estou usando uma pimenta, dedo de moça, uma arruda, um tomilho e um alecrim. Você pode usar as mudas que você quiser. O importante é que você tenha só cuidado com o manjericão e o alecrim e a hortelã, que são um pouco mais fortes, mas você pode usar a mudinha que você quiser. A horta, ela não tem função estética, ela é funcional. Então, se você usar muito, ela vai estar sempre no talinho. Se você usar pouco, ela vai crescer desordenadamente e vai virar um torceirão. Então, é importante que você escolha as mudas que você realmente usa e que você saiba que de tempos em tempos você vai ter que trocar essa planta caso você use muito. Tomar cuidado com o excesso de água, então sempre colocar a mão na terra. Se tiver úmida, pode esperar um pouquinho mais para molhar. Se tiver seca, molha imediatamente. Primeira rega é legal que seja feita até vazar bastante água por baixo e depois você vai só mantendo a umidade. Aqui a gente completa com terra. A quantidade de terra na parte de cima você consegue saber quando o torrão da planta, que é de terra barrenta, que é uma terra marrom, é todo coberto. Então a gente sabe que já está na altura ideal. Aperta um pouquinho para essa muda fixar e não ficar solta. É comum que a terra ceda toda vez que você molhar, então você sempre vai precisar completar com um pouquinho de terra quando você vê que o nível está muito baixo. Aqui a gente coloca a casca para o acabamento. Você pode deixar só na terra se você achar mais interessante, mas a casca segura um pouco a umidade. A jardineira pronta fica assim. Depois de finalizada, o ideal é que você molhe e leve diretamente para o sol, o máximo de tempo possível. Se você quiser que ela fique na sua cozinha, mas a sua cozinha não bate sol, tenta deixar ela um período máximo possível no sol e depois você leva para a parte interna. A horta em casa também pode ser feita com sementes, ela só demora um pouquinho mais para crescer. Você pode deixar essa jardineira num batente, se você tiver um suporte de parede, você pode colocar também e deixar na vertical. E aí é só utilizar suas hortaliças. Gostou da dica? Mande suas sugestões aqui para as nossas redes sociais. Diga o que está achando do programa ou o que você quer ver de novidade aqui no Feito em Casa. Até a próxima. Tchau!